O esporte que praticamos hoje, seja a corrida, a natação ou qualquer outra modalidade, é bem diferente daquele praticado nas décadas passadas. A diferença não está apenas nas regras ou nos equipamentos, mas sim na ciência aplicada ao corpo do atleta. No coração dessa transformação silenciosa, mas poderosa, você encontra a radiologia. Longe de ser apenas uma ferramenta de diagnóstico de fraturas, a radiologia do século XXI emergiu como uma aliada estratégica para atletas amadores e também os atletas profissionais. Graças aos avanços exponenciais em tecnologia de imagens da ressonância magnética de alta resolução, a tomografia computadorizada e o ultrassom, diagnósticos guiados por até inteligência artificial, os médicos e também os fisioterapeutas podem agora visualizar a anatomia humana em níveis de detalhe inimagináveis. Isso permite uma abordagem proativa, onde a medicina esportiva não apenas trata lesões, mas também previne lesões. O planejamento de treinos, a reabilitação personalizada e até a nutrição são informados por dados precisos de imagem. Nesse contexto, vamos explorar como essas inovações radiológicas estão impactando diretamente o esporte que você pratica. Vamos ver a capacidade de ver além da superfície, que está otimizando o desempenho, garantindo o retorno mais rápido e seguro após lesões, prolongando assim a carreira e a saúde dos atletas amadores e dos profissionais. A radiologia não é mais uma coadjuvante no esporte, é uma protagonista invisível na busca pela excelência e principalmente a longevidade atlética e muita promoção de saúde e qualidade de vida. Por esses motivos, o tema do 17º episódio do podcast Em Forma será a revolução invisível, como a radiologia está redefinindo a performance e a segurança no esporte moderno. Sejam todos bem-vindos, eu sou Aulo Selmer, colaborador de qualidade de vida da Rádio Eldorado 107.3 FM do Grupo Estado. Também sou proprietário da assessoria esportiva Foreign One, que é especializada em corrida de rua, corrida de montanha e trekking de grandes desafios. O nosso convidado para este episódio será o Dr. Abdallah Iskaf, renomado médico radiologista com destacada atuação em diagnóstico por imagem nas áreas músculo-esquelética e esporte. Ele é chefe do Departamento de Diagnóstico por Imagem do Hospital do Coração em São Paulo, sócio fundador da Bloom Medicina Diagnóstica, diretor médico do Alta Excelência Diagnóstica e da Teleimagem. Realizou clínica Fellow em diversas universidades em Paris e também na Universidade da Califórnia em San Diego. É membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, além de ser membro estrangeiro da Sociedade Norte-Americana e Francesa de Radiologia, além de ter mais de 80 publicações científicas e contribuições em livros na área esportiva. E para finalizar este currículo muito extenso e muito importante para nós que praticamos esportes, ele foi médico em 3 Jogos Olímpicos e também em 2 Copas do Mundo de futebol. Podcast Informa com Aulo Selmer. Tudo bem, Dr. Abdallah Iskaf? Obrigado aí pela sua participação nesse episódio para conversar sobre um tema que eu considero muito importante. Para começar, Dr. Iskaf, todos nós que praticamos esportes já há muito tempo sabemos que a prevenção é melhor que o tratamento. Na sua visão, a radiologia moderna, com todos esses avanços tecnológicos, finalmente nos permite ir além do diagnóstico de lesões e entrar na era da prevenção preditiva de lesões em atletas amadores ou profissionais? E também tenho mais uma pergunta. O que mudou tanto assim nesses últimos anos na sua área de radiologia médica, Dr. Iskaf? Tudo bem? Tudo bem, Aulos. Muito obrigado pelo convite e poder participar aqui com vocês. É um prazer imenso trazer um pouco da experiência que a gente vive há quase 30 anos dentro da medicina do esporte e dizer que cada vez mais a radiologia ela tem avançado, e ela tem avançado porque é um método, é mais informatizado, é mais digital de todos os métodos hoje dentro das especialidades na área médica. Então, todas as influências de inovação, elas acabam chegando primeiro no diagnóstico por imagem, na radiologia, e depois vão evoluindo para outras áreas. Em relação à prevenção, tem se trabalhado muito hoje em relação à musculatura dos atletas amadores, dos atletas profissionais, no intuito de analisar
volumes de massa muscular e padrão de massa muscular utilizando alguns métodos, especialmente a ressonância magnética, onde a gente consegue, através de algumas medidas específicas, evoluir em relação ao que se tem e ao que pode ser evoluído dependendo do comportamento da massa muscular visto pela ressonância magnética. A gente faz muito pouco isso ainda, mas para os esportes amadores, mas no esporte profissional, isso é algo que já tem sido feito, uma certa rotina, principalmente com enfoque em alguns tratamentos e hipertrofia e ganhos de massa muscular, onde você faz a análise pré e pós essas atividades muito específicas para ver como está sendo o comportamento do músculo. Obviamente, em alguns casos, onde vai se iniciar uma atividade física, você pode fazer estudos preventivos para tentar entender um pouco a mecânica de como estão algumas articulações e algumas estruturas por onde no passado o atleta ou o paciente já teve algum incômodo, alguma dor, e saber até quanto que você pode, então, determinar uma carga exercida em uma articulação ou uma musculatura. Isso é possível de ser feito. Não é o que se faz na prática, né? Gostaríamos muito que isso fosse realidade, mas na prática, dificilmente as pessoas acabam fazendo essa prevenção por imagem para amadores. Diferentemente, nos atletas profissionais, em alguns esportes específicos, principalmente o futebol, eu tenho o prazer de tomar conta de vários times de futebol aqui de São Paulo e fazer o admissional dos jogadores que vão para algumas ligas esportivas na Europa. E aí existe sim um protocolo, que é um protocolo pré-definido pela FIFA, onde você faz uma análise praticamente de corpo inteiro por ressonância magnética de algumas articulações específicas para que haja um histórico para poder qualquer tipo de negociação ou transferência desses atletas para esses times estrangeiros. Então, isso acaba entrando dentro de uma certa prevenção, com cuidado e qualidade diferenciada para esses atletas de alta performance. Então, não é algo nos amadores, mas é algo já visto e adotado para os times profissionais, em especial no futebol. Bom, doutor Scaff, como de costume aqui nos nossos episódios, né, a gente tem a participação dos nossos ouvintes com suas dúvidas. A gente vai começar com o áudio da Júlia. Ela é bem jovem, universitária, e ela tem uma dúvida que acredito ser de muitas pessoas, e você já deu um gancho aí sobre essas avaliações que são feitas com jogadores profissionais, que ela tem uma relação aí com a dor. Vamos ouvir o áudio da Júlia. Oi, eu sou a Júlia, tenho 19 anos e eu gosto de correr. De vez em quando eu corro, eu sinto um pouco de dor no joelho, e eu queria saber qual é o momento certo para eu fazer uma ressonância ou eu ir ao médico ver essa dor. Então, é uma pergunta bem abrangente, né? Mas será que um dia a Júlia, antes de começar a correr, vai conseguir ter acesso a esse tipo de exame que faz uma avaliação completa dos músculos e das articulações dela, para ela ver se ela vai ter algum tipo de problema? E como é essa relação com a dor, né, doutor Scaff? Que horas, sim, se ela não teve nenhum trauma, que horas ela deve se preocupar realmente com isso? No momento que ela está impossibilitada de praticar a corrida dela, por exemplo? Aulos, Júlia, boa pergunta, mas o que eu acho, a partir do momento que você tem um sintoma, e esse sintoma pode estar gerando uma incapacidade ou uma deficiência na tua atividade física, eu acredito que o ideal é que você possa procurar um ortopedista, um médico do esporte, e de preferência alguém especialista, porque hoje você tem várias subespecialidades dentro da ortopedia, e aí buscar alguém que tenha um conhecimento na área do joelho, que é o teu caso. Porque apesar de, às vezes, você me dizer que tem dores e não ter dores, dependendo da corrida, pelo que eu entendi, o fato de você conhecer o teu problema, isso pode gerar um exame, no caso, o mais específico seria uma ressonância magnética, para que a partir da ressonância magnética e tendo os achados, seja uma lesão de cartilagem ou alguma outra lesão qualquer, você possa fazer um trabalho de reabilitação, de fisioterapia ou de modelagem da tua musculatura para reduzir o impacto em algumas estruturas que possam, porventura, estarem sendo afetadas e gerando essa tua dor. Então, a dor não é um sintoma que tem que não é um sintoma habitual. Dor não é o nosso dia a dia, ou seja, a partir do momento que você tem dor é porque existe um problema e esse problema ele tem que ser diagnosticado. Então, a sugestão é, sempre que tiver com incômodo, busque uma opinião de um especialista para que você possa ter um direcionamento adequado para uma reabilitação, evitando problemas mais graves no futuro. Essa é a minha sugestão.
É isso aí, mais um minuto, estamos de volta aí com o nosso bate-papo aqui no podcast Informa com o professor Dr. Scaff. O bem-estar físico é fundamental para encarar uma rotina tão exigente como a dos dias atuais. Você pratica exercícios? Malha? Corre? Está pensando em começar? Na Eldorado, o nosso personal trainer, Aulo Selmer, dá as melhores dicas no Qualidade de Vida. Como entender nosso corpo, os tipos de modalidades, as roupas e calçados esportivos ideais e os melhores indicadores para seu treino render ainda mais. Qualidade de Vida Eldorado, com Aulo Selmer, em boletins diários na programação e participações ao vivo, terças e quintas, no Jornal Eldorado, na rádio dos melhores ouvintes e dos melhores esportistas. Qualidade de Vida Eldorado, com Aulo Selmer. Basicamente, os tendões ligam os músculos aos ossos e são responsáveis pelos movimentos articulares. Já os ligamentos conectam os ossos entre si e são responsáveis pela estabilidade articular. Os ligamentos são como cordas, como uma série de cordões entrelaçados e duros que ligam os ossos. Os ligamentos também têm algumas fibras elásticas que permitem que a articulação se mova, mas não tanto que ela ultrapasse a sua capacidade. A articulação do joelho, por exemplo, possui 4 ligamentos principais, um de cada lado do joelho, que são os ligamentos colaterais, e 2 que correm na diagonal pela frente e por trás da patela, que são os ligamentos cruzados. Esses ligamentos ajudam a estabilizar o joelho e impedem que ele se mova muito para a esquerda ou direita, para a frente ou para trás. Os tendões também são cordões resistentes, mas têm um pouco mais de elasticidade do que os ligamentos. Quando um músculo se contrai, o tendão anexado puxa o osso para o movimento. Os tendões priorizam a resistência para mover o esqueleto, enquanto os ligamentos priorizam a estabilidade com flexibilidade e assim protegem as nossas articulações. O papel simplificado deles é fazer a nossa engrenagem funcionar, facilitando praticamente todos os tipos de movimentos articulares que realizamos. A verdade é que se você exagerar com seus movimentos ou passar do seu limite, você corre o risco de ocorrer lesões tão sérias nessas estruturas. Por isso, você deve ficar atento e não se empolgar com seus movimentos quando você não estiver preparado. Aulo Selmer, Qualidade de Vida. Qualidade de Vida Eldorado, com Aulo Selmer. Dr. Scaff, agora a gente vai ouvir mais um áudio, desta vez é da Cristiane, que ela é praticante de musculação e também ela faz exercícios aeróbios e tem uma dúvida que eu considero bem interessante. Vamos ouvir o áudio da Cristiane. Eu tenho uma questão, uma pergunta sobre os casos em que se utiliza o que é mais indicado, ou quando é melhor, raio-x versus tomografia versus ressonância. Muito obrigada. Olha, Dr. Scaff, eu também tenho essa dúvida aí da Cristiane aí. Que exame você deve realizar em funções das lesões que você vai acontecendo na sua prática esportiva ou na sua vida esportiva aí? Vamos lá, Cristiane, só para a gente entender. São os métodos principais, raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância. Cada um desses métodos ele tem uma certa sensibilidade para algumas estruturas e para algumas doenças específicas. Então, quando a gente fala, eu vou fazer um raio-x, em geral, na área ortopédica, musculoesquelética, o raio-x ele vai servir muito para detecção de traumas, para a gente ver se tem alguma fratura, o que se usa muito no pronto-socorro, por exemplo, para ver a parte da estrutura óssea, eventualmente para fazer algumas medidas de ângulo, para ver se tem algum desvio na coluna ou nos membros inferiores, mas é um método que ele é muito pouco acurado, ele traz muito pouca definição, principalmente das estruturas musculares, tendíneas e articulares, tá? Então, acho que é por aí. O ultrassom, por sua vez, é um método bom, de screening fácil, de fácil acesso, né, inclusive em termos de custos, e ele tem uma capacidade muito boa de analisar a musculatura, os tendões. Em contrapartida, ele não tem a capacidade de analisar a estrutura óssea
e também não analisa de forma adequada alguma lesão que possa, porventura, acontecer dentro de uma articulação, ou, por exemplo, dentro de um quadril, dentro de um joelho, de um cotovelo, onde aí ele não tem essa sensibilidade, ele não consegue penetrar para ver as estruturas. A tomografia, ela é muito parecida com o raio-x. É um método que tem radiação, então não é um método que a gente está usando sempre, porque você tem uma radiação, isso é prejudicial à saúde, e ela é também feita nos casos muito específicos e muito também vislumbrando a parte óssea, a parte muscular, tendão e dentro da articulação também ela não traz grandes resultados para a gente. Num contexto geral, o que seria o gold standard, o melhor método, é a ressonância magnética. A ressonância magnética, então, ela tem essa capacidade de ver tudo que a gente fala de partes moles. O que é partes moles? Músculos, tendões, ligamentos, e tem a grande capacidade de visualizar as estruturas dentro da articulação, que seja uma cartilagem, que seja um menisco, que seja um ligamento, que seja um problema inflamatório da cápsula, e assim por diante. Então, o método mais sensível, mais específico, para diagnóstico de medicina esportiva é a ressonância magnética, e aí os outros métodos podem ser utilizados muito de acordo com a hipótese diagnóstica do médico que vai solicitar o exame. Tá? Então ele pode variar bastante, mas se a gente fala assim, olha, tem um exame para ser realizado, esse exame seria a ressonância magnética. E aí, pessoal, estão gostando do podcast? Eu espero que sim. Se você quer se aprofundar no assunto, se você tem dúvidas, é muito simples. É só você enviar uma mensagem inbox no meu Instagram, que é @auloselmer com 2 L's, ou você pode enviar uma pergunta para o Dr. Scaff no seu e-mail, que eu vou soletrar aqui, abscaf@gmail.com. Tá correto o seu e-mail, Dr. Scaff? Certo, Aulos, é isso mesmo. A melhor maneira de promover sua saúde é não perdendo o programa Qualidade de Vida, do treinador de corrida Aulo Selmer. Todos os dias pela manhã é só sintonizar na Rádio Eldorado 107,3 FM que você vai ouvir a melhor programação de músicas para embalar seus treinos e também dicas bem legais para a sua prática esportiva. São dicas diárias de diversos temas importantes para melhorar o seu condicionamento físico, tanto para iniciantes como para pessoas que já treinam há um certo tempo. Tá dado o recado. Todos os dias na Rádio dos Melhores Ouvintes 107,3 FM com Aulo Selmer no programa Qualidade de Vida. Podcast Informa com Aulo Selmer. Estamos de volta aqui com o episódio A Revolução Invisível, como a radiologia está redefinindo a performance e a segurança no esporte moderno. E agora vamos ouvir mais um áudio. Dessa vez, Dr. Scaff, é de um xará seu. Ele também se chama Abdala. Doutor Abdala, aqui é o Gabriel Abdala da Liga dos Corredores, e a minha dúvida é sobre laudos. Ressonância numa ocasião do meu quadril, e os 2 laudos e os 2 deram resultados diferentes. Gostaria de saber qual o motivo disso acontecer. E também saber do senhor os avanços da inteligência artificial nessa área radiológica. Bom, Dr. Scaff, a gente já está entrando agora um pouco na conduta médica, né? Um assunto que também é bem interessante, que é a inteligência artificial, que está participando bastante aí da revolução da radiologia. E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre como a inteligência artificial está trabalhando aí para fazer com que a radiologia fique mais avançada aí para as nossas práticas esportivas. Vamos lá, primeira pergunta do Gabriel. Obrigado, Gabriel, pela pergunta, mas eu acho que é importante, em relação à tua primeira pergunta, os laudos divergentes. Isso pode acontecer, como pode acontecer em qualquer profissão ou em qualquer especialidade médica, né? As opiniões nem sempre são as mesmas, e aí é importante também, como a gente está falando de ressonância magnética, é a qualidade do equipamento. Então você tem equipamentos de baixa potência, equipamentos de alta potência, equipamentos mais modernos, equipamentos mais antigos. Então é importante que quando você vá fazer um exame, que você vá a uma instituição de confiança, uma instituição que zela por ter uma qualidade mais diferenciada. Essa é a primeira dica que eu te dou, tá? Às vezes para o usuário é difícil saber, mas obviamente a gente consegue pesquisar e entender aonde você está indo e o que você está fazendo naquela instituição específica. Em relação aos laudos divergentes, de novo, são especialistas, nem todo mundo é igual, nem todo mundo vê a mesma coisa,
Então, acho que a relação do teu exame clínico com exames de imagem é que vão gerar o teu tratamento adequado. Então, não é só exame de imagem ou a tua ressonância que vai ditar um tratamento, mas sim o exame físico que foi feito, os seus sintomas, e aí sim o médico solicitante ele tem que juntar isso tudo para poder gerar o teu tratamento mais adequado possível, para você ter um retorno mais precoce às atividades físicas. Mas é isso. Equipamentos médicos divergem, e aí é muito da confiança de quem pediu o exame e de onde você está realizando os teus exames. Em relação à inteligência artificial, com certeza, a radiologia é a área mais afetada com a inteligência artificial de todas as áreas e especialidades médicas. Como eu já comentei, nós trabalhamos com inovação o tempo inteiro, e dentro da radiologia, a inteligência artificial ela entra desde o início de um agendamento de exame até o final da entrega de um exame, com formas diferentes hoje de linguagem, de relacionamento entre o médico radiologista, o médico solicitante e o paciente. Na realização do exame propriamente dito, você tem um ganho, talvez seja o mais importante da inteligência artificial, é conseguir acelerar exames com alta definição. Então, eu vou te dar um exemplo. Poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás, você ia fazer uma ressonância magnética da coluna, por exemplo. Você ficava ali em torno de 30 minutos, 40 minutos dentro de um equipamento para fazer uma ressonância completa. Hoje, com esses equipamentos novos e utilizando inteligência artificial, você consegue fazer um exame de uma coluna em 7 minutos, 8 minutos. Isso gera um conforto muito grande para os pacientes mais ansiosos, os pacientes que têm um pouquinho de incômodo de entrar dentro da máquina, que isso é muito cultural, diga-se de passagem, principalmente em crianças, que você consegue, às vezes, fazer imagens muito mais rápidas em alta resolução. Então, esse foi o grande efeito da inteligência artificial hoje, na prática. Utilização de inteligência artificial na detecção de algumas doenças, isso a gente já faz já na rotina, mas não na área esportiva, mas na área, por exemplo, do pulmonar, para ver trombose pulmonar, nos pacientes que sofreram uma isquemia cerebral, para ver esse tipo de isquemia e detectar isso de uma forma mais precoce, pequenos achados. No câncer de mama, hoje a gente tem dispositivos de inteligência artificial que são comparáveis ao médico radiologista na detecção de microcalcificações com uma alta curacidade no diagnóstico. E assim vai. Então, para a próstata, a mesma coisa. Então, a utilização é uma utilização que ela cada vez ganha espaço, mas ainda ela é totalmente dependente do médico. Ela não faz isso hoje de uma forma automatizada, até porque legalmente, não só no Brasil, mas no mundo, isso não é permitido. Você tem que ter um aval do médico que vai assinar o teu relatório. Mas é algo que a gente vê, todo mês, a gente vê inúmeras publicações de novos dispositivos de inteligência artificial para facilitar o diagnóstico. O que a gente percebe hoje, ela vem para ajudar o médico radiologista, ela vem para ajudar o paciente, mas ela ainda não substitui o médico na definição do teu diagnóstico, tá? Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça. Talvez isso ainda dure alguns anos, mas é algo que a gente já vive no presente, já utiliza no presente em vários setores, em vários serviços, e que com certeza o ganho maior tem sido do paciente. Entrega de resultados com formatações diferentes. Hoje, existem alguns colegas que fazem entrega de resultados numa forma de vídeo, onde ele manda um vídeo, e esse vídeo tem um vídeo explicativo com todas as alterações e lesões que o paciente tem, facilitando a vida do paciente, facilitando a vida do médico que solicitou o exame. Então, são formas diferentes de entrar na era digital, tentar sair um pouco daquela era escrita que a gente sempre utilizou no passado. Isso é bem interessante esse vídeo, né? Porque, como eu sou treinador, também eu recebo os laudos das ressonâncias que são realizadas pelos meus clientes que praticam corrida. Eles ficam com aquela dúvida enorme, né? Hoje em dia, em função, será que a inteligência artificial está participando tanto assim? Essa é uma dúvida recorrente, não é, doutora Scaff? Com certeza, ela ainda não está no dia a dia da rotina. Os vídeos, sim, eu vou falar por mim, eu faço vídeos aí de assessoria, vídeos ilustrativos para os pacientes, para os médicos colegas, mas ainda no diagnóstico ela é vivida, mas para algumas lesões específicas. Ela não é difusa. Por exemplo, eu vou fazer uma ressonância do meu músculo, vou usar a inteligência artificial. Para diagnóstico, não.
mas para acelerar as imagens e colocá-las em alta definição, sim. Isso muda o teu diagnóstico? Muitas vezes pode mudar o teu diagnóstico, porque ela traz detalhes de imagens que às vezes você não teria numa aquisição convencional. Porque eu também já agora emendo a minha pergunta, né? E eu gostaria de saber se ainda podemos dizer que realizar muitos exames, aqueles exames que emitem radiação, isso ainda é um risco para a nossa saúde ou isso é um mito? É a primeira pergunta. E qual a sua principal dica, né, quando você recebe aqueles laudos gigantescos, né, que parece que a gente não tem mais nenhuma solução e só problemas, né? Eu acho que isso também acontece com muita frequência, né, doutor Scarpa? Com certeza. Em relação à radiação, ela ainda existe. Várias alterações técnicas nos equipamentos e com a modernidade. Essa radiação ela tem diminuído cada vez mais, isso acontece no raio-x e na tomografia, mas é aquilo, a gente tem que medir o risco-benefício de se fazer esse método, mas com os equipamentos mais novos, essa radiação ela ficou realmente muito menor do que tinha no passado, e obviamente a gente acaba medindo o quanto de radiação você emite no paciente para evitar a menor carga possível, e a gente sabe que esses fatores deletérios são pequenos atualmente, tá? Eu não posso ficar fazendo tomografia toda semana ou todo mês, que não faz sentido. Em relação aos laudos, o que acontece? Alguns métodos, principalmente a ressonância magnética, ele é um método que ele é muito sensível. Então ele detecta várias alterações que muitas vezes elas não são sintomáticas. O paciente às vezes está ali para ver uma lesão de um ligamento de um lado do joelho, e a gente detecta alterações do outro lado do joelho, que você fala assim, gente, não tem nada a ver o seu sintoma com aquilo que a gente detectou. Mas é aquilo, como está na imagem e aparece, a gente tem a obrigação de colocar isso no laudo. Como fazer isso? Tentar valorizar os achados reais que geram o sintoma daquele paciente, e para isso eu preciso de quê? Eu preciso entender esse paciente, ter um questionário dele, ter os dados clínicos desse paciente, que muitas vezes não chega para a gente, mas a gente tem lá o questionário, a gente conversa, alguns casos a gente examina o paciente, né? Pode parecer engraçado, mas o radiologista tem esse papel também, mas pelo fato de ser muito sensível aos métodos, você acaba colocando um monte de coisa que muitas vezes não ajuda em nada, gera uma maior preocupação e que não são achados que possam gerar sintoma no paciente. Então, muito cuidado, muito zelo, principalmente em pegar, às vezes, o laudo agora, pego o meu laudo, coloco lá numa inteligência artificial, ou coloco no chat GPT, e ali vai me dar um resumo de tudo aquilo que apareceu. A gente tem se deparado muito com isso, com alguns pacientes que às vezes fazem isso, e aí depois ficam questionando os relatórios. Mas é por quê? Porque são coisas que às vezes não têm relação com o que o paciente está sentindo naquele momento. Ou seja, tentamos ser o mais resumidos possível, tentamos valorizar os achados relacionados ao sintoma e valorizar menos aqueles achados que estão ali de forma inconsistente ou sem um significado clínico verdadeiro. Bom, doutor Scarpa, a gente já está chegando no fim do nosso episódio aqui, mas eu também não posso deixar de fazer mais uma pergunta que está relacionada com nossa conversa no início do episódio. Será que um dia a gente vai ter acesso a esses exames que já são feitos com jogadores profissionais, principalmente de futebol, no ponto de vista de ter um aspecto de o que vai acontecer daqui para frente com essa pessoa que vai praticar uma determinada modalidade esportiva? E também gostaria de saber também a parte ética, né, a parte jurídica, né, segura ao fluxo do trabalho clínico diário, né, dessa pessoa, mantendo o radiologista como responsável final pelo cuidado do paciente, né? Isso também eu acho que é uma questão importante, né, porque a inteligência artificial está ajudando bastante, mas tem alguma coisa que ela não ajuda? Na realidade, a inteligência artificial ela ajuda e ajuda muito na produtividade, ou seja, o radiologista ele consegue ser mais produtivo em menos tempo, e isso é bom, tá? Mas com certeza toda a parte legal ainda é muito discutida em todos os países, que no Brasil a gente precisa da aprovação da Anvisa para alguns dispositivos que são utilizados, e aí obviamente o que está à frente, juridicamente falando, é o nome do radiologista que assinou, e ele que vai assumir essa responsabilidade legal, não tem como, e eu acredito que isso não deva mudar nos próximos anos. E em relação à prevenção e uso de métodos por imagem, eu seria leviano aqui em dizer que todo mundo que vai começar a fazer uma atividade física precisaria fazer uma ressonância de corpo inteiro,
ou das principais articulações e músculos que vão ser utilizados naquele esporte específico. É algo que não é factível, você sobrecarrega o sistema de saúde, seja ele o sistema de saúde público ou privado ou de operadoras. Pode ser feito? Pode, mas de novo, para esportistas de alta performance. Então, acredito que sobrecarregar o sistema para uma prevenção não é o melhor momento, seria inadequado até uma questão financeira, do meu ponto de vista. Se você corre ou quer aprender a correr, não pode deixar de conhecer a assessoria esportiva 4-in-1. Com treinos presenciais na cidade de São Paulo ou online, é possível receber planilhas individualizadas para corredores de todos os níveis. Venha atingir suas metas participando de provas de corrida ou de montanha, ou simplesmente se mexer. Quer treinar com a gente? O que está esperando? É só enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o número 11 98136 0345 e fazer parte deste grupo de corredores. Estamos esperando sua mensagem. 4-in-1, a assessoria esportiva que vai transformar seus treinos de corrida. Podcast Informa em Forma. Momento em Forma. E eu queria também que você desse uma dica com relação à relação da prática esportiva com a relação da prática de exames, né, para saber como está indo aí o desenvolvimento e a evolução dessa pessoa que está buscando uma promoção de saúde e qualidade de vida. Qual seria a sua dica do nosso episódio aqui? A minha dica é, você tem um sintoma, busque um médico especializado e que esse médico especializado possa te direcionar para a realização de exames específicos com profissionais que sejam confiáveis e onde você possa ter equipamentos de última geração. Essa é a minha dica para vocês. Procurar locais que tenham máquinas mais desenvolvidas e não tão antigas, é isso? Com certeza, isso faz uma grande diferença no diagnóstico e, obviamente, terapêutica e, obviamente, o retorno à atividade física precoce. Bom, Dr. Scaff, passou super rápido aí a nossa conversa. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast Informa. Espero que depois deste bate-papo, os nossos ouvintes, eles se preocupem um pouco mais com as prováveis maneiras de como prevenir as lesões e saber quais os exames são necessários serem realizados quando você sente algum tipo de dor, e o correto não é conviver com essa dor durante a prática esportiva. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Scaff. Muito obrigado, Aulus. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você e me coloco à disposição para ajuda no futuro. Bom, pessoal, este foi o podcast Informa. Vale a pena você ouvir dos principais tocadores como Spotify, Apple e Deezer, e não esquecer de nos seguir sempre, assim você recebe uma notificação quando entrar no ar mais um episódio. Comigo aqui na equipe deste podcast temos Moacir Biasi na produção e Afrânio Vanderlei Cruz na edição. Eu sou Aulo Schelmer, espero todos no próximo episódio. Se você gostou, não esqueça também de divulgar para amigos, o que ajude muito na propagação de informações de altíssima qualidade, pois nossos convidados são profissionais das melhores instituições de ensino que temos aqui em nosso país. Até o próximo episódio e um abraço a todos.